11. Bem, estamos aí, temos mais um mês, não? Para fazer estes encontros com este livro tão lindo. Bem, é muito profundo. Então, hoje temos este encontro que vai falar, em realidade, vamos falar basicamente de um conto que é central, que vai abarcar todo o capítulo, não? A reflexão de todo o capítulo, pero este capítulo tem também outros 2 contos que são complementares, não? Para ajudar a refletir sobre alguns aspectos que ele traz dentro deste cuento, que é o cuento principal, que é o cuento de La Llorona. Então, este cuento, ele vai passar-se na orilla de um rio. Então, antes de falar do cuento, me gostaria um pouco de falar do significado arquetípico deste rio, porque eu creio que é uma chave para a compreensão de tudo que vamos ver hoje, não? Então, lá, Clarissa coloca o potencial criativo que temos como um rio. Um rio que é capaz de passar por muitas regiões, não? E que se desloca não de uma forma reta, não? Mas hace curvas, vai sair da montanha, vai receber água de outros afluentes, não? E que camina para encontrar o mar, não? Então, que a nossa criatividade tem muito a ver com um rio que está vivo, não? Lleno de vida, de peces, de animais, de plantas, não? E que como um rio de água dulce, não? É capaz também de alimentar, de dar vida, não? As espécies que estão aí, e as comunidades, porque o rio passa por tantas comunidades, não? Tantas comunidades humanas. Então, o rio significa, quando está saudável, não? Significa que o potencial de vida que temos é o potencial criativo. A conexão com o potencial criativo e este fluxo criativo que o próprio rio significa a relação que temos com este fluxo criativo, porque o rio, para cumprir com seu objetivo, que é uma criatividade que nutre, que dá alimento, que se expressa, não? Deve estar limpo, saudável. Muitas vezes nós tratamos a nossa civilização, não? Em grande parte, trata o rio como um lugar para poner basuras, não? Um lugar que era lindo, pero transformamos em feio, não? Que recebe tantas coisas ruins. Então, é um pouco a expressão de aquilo que hacemos muitas vezes com o nosso potencial criativo. Então, se vamos ver o rio como uma metáfora do processo criativo, el sujar o rio, não? El poluir o rio, tem a ver com muito de tóxico que colocamos no processo criativo e bloqueamos e hacemos com que morra. Então, vamos ao cuento, não? Este cuento tiene muchas versiones, es un cuento antiguo, y Clarissa habla de muchas versiones, ¿no? Y principalmente habló de 2 versiones, una que es del século XVII y otra que es del século XX, ¿no? La versión que vamos a utilizar es esta del século XX, porque me parece muy interesante las cuestiones ecológicas que traen, entonces me parece más actual, ¿no? E é interessante porque ela, neste caminho, não, que me parece que ela vai passando por as comunidades, por os lugares, recolhendo cuentos, não?
Entonces, que foi um ninho que falou para ela e contou essa história desta forma que vamos ver. Que é muito interessante. Um ninho que estava aí em um viagem que encontrou a ela, né? Então, vamos ver a história de La Llorona, que era uma mulher pobre, muito pobre, pero muito linda. E chamou a atenção de um homem que tinha uma fábrica na orilla de um rio. E eles viviam aí. Esse homem se interessou por ela e hicieron amor. Então, ela esperava um filho, não? E quando estava esperando o filho, foi, como não tinha uma casa com água tratada, não? Foi à orilla do rio para tomar água do rio. Somente que a fábrica deste senhor poluía o rio. Esto, el agua estava contaminada. Então, quando ela vai buscar a ele, dizendo que estava esperando um ninho, ele diz: Não, eu não vou esposar contigo, porque eu tenho uma outra mulher que vou esposar. E ele se quedou ali insistindo, até que nasceu, até que, del parto, não? E quando hace o parto, nasce dois ninhos, eram gêmeos, não? Pero ele é interessante e triste desta história é que os ninhos nasceram cegos, pero era um cego diferente porque eles tinham como uma membrana que tapava os olhos e também tinham estranhas membranas entre os dedos das mãos e dos pés. Então, nasceram com deformações que eram devidas a que ela bebeu a água do rio. Então, quando o dono da fábrica, o pai, o papá de los niños, vê estes ninhos, diz: Não quero te ver, estes ninhos não são meus filhos, tu vai cuidar de tu vida, de tus filhos, mas estes ninhos não são meus. E ele acabou fazendo um matrimônio com uma mulher que era também, que tinha muitas posses, e que não estava muito ligada ao rio, não estava interessada nelas pessoas, mas estava mais interessada, sim, nas coisas que a fábrica produzia, no dinheiro que a fábrica aportava, que ela lhe gostava muito de comprar coisas, e tinha uma vida assim de muito luxo, e pouco conteúdo, né? Então, era uma pessoa mais superficial, assim. Então, esta senhora, a Llorona, né, que se chama assim porque é muito triste a história, né? Chega um ponto que realmente ela chora muito, né? E o que levou a ela a chorar muito é que estava desesperada, né? Com esses dois ninhos que não sabia o que fazer, não sabia como alimentar, o padre tinha negado completamente sua paternidade, era um padre rico que tinha que mover o mundo para esse padre assumir os ninhos, né? Então, pela desesperação, ela entra no rio com os ninhos e tentando se matar e mata os ninhos. Então, morrem os três e ela vai ao céu. E aí encontra São Pedro. E São Pedro diz a ela: Mira, eu sei que tu és uma pessoa esforçada e que por isso mereces entrar no céu. Pero tu mataste tus hijos, esto não se hace, ¿no? E estes niños estão perdidos no fundo do rio, não chegaram aqui no céu. Então, para tu entrar no cielo, tú tienes que resgatar las almas de tus niños, porque si no, no es posible. Entonces, desde ahí, cuando las personas van a las orillas del río,
sentem uma voz de mulher que chora, não? E ela chora muito porque não logra encontrar seus filhos, que estão perdidos na basura do rio, porque o rio está muito, muito poluído. Então, o que passa é que as pessoas têm medo de ir às origens do rio e proíbem seus ninhos de ir às origens do rio. Então, nossa personagem se quedou assim, por toda a vida, buscando os ninhos dentro deste rio lleno de basuras e poluído e envenenado. E então, nós pensamos, não, que o rio como um potencial criativo, o nosso potencial criativo, não? E o que se passa quando hacemos um mau uso deste potencial criativo, não? Então, como esta metáfora do rio, não? Então, nós temos um rio límpido, belíssimo, lleno de vida, em vez de desfrutar e nutrir e fazer este rio cumprir su fluxo, su camino, não? De ser o rio passando por valles, passando por pueblos, lleno de peces e alimentando as pessoas com os peces. Em vez disso, não, se usa o rio como um lugar de colocar basuras, venenos e a poluição. Então, muitas vezes, não é somente com os rios que os humanos fazem isso, né? Fazem isso com seus rios internos, né? Então, acabam por poluir seu potencial criativo, né? Por poluir sua capacidade de expressão, de contato com o potencial de donar sua criatividade como uma expressão de propósito. Bien. E acá, a Clarissa vai trazer que uma das coisas que contamina o rio são os complexos. Então, eu quero explicar um pouco, não? Porque, então, depois de ver que o rio está contaminado, temos que ver o que contamina nosso rio interno, não? O que faz com que perdemos a conexão com nossa criatividade e usamos este fluxo criativo para colocar basuras, não? E para a nossa infelicidade, para matar a vida que está dentro, não? Então, ella habla de complexos, não? E esta terminologia complexo viene desde a psicanálise, não? Quando Freud falou de complexo de Édipo, complexo de castração, e depois outros autores da psicanálise vão falar de complexo. Clarissa é uma pessoa que segue a escola junguiana, não? E Jung estudou muito os complexos e criou muitas versões para os complexos, não? Para compreender um pouco essa dinâmica interna das pessoas. E ele falou que um dos complexos mais importantes e que mais influenciam nós outros são os complexos familiares, os complexos materno e paterno. O que é isso, não? Então, podemos ver que nós, quando somos niños, vivenciamos muitas coisas em relação à madre, ao padre. A madre acá com especial potência, não? Porque a madre, como o niño, nos primeiros anos de vida, tem uma conexão muito forte com a madre ou com a substituta da madre, não? Pero a pessoa que lo cuida, sí, que representa a madre, não? Então, esta relação é muito complexa, né? É muito formadora. Então, tem toda a coisa muito positiva de que aí aprendemos o afeto, o vínculo, pero também há a neurose das pessoas que nos criam, né?
e que nos dizem coisas e que se comportam de algumas formas que não são tão buenas assim, não? Então, isto marca al niño. Então, Jung descobriu que há palavras que estão muito ligadas a essas experiências anteriores, não? E que estas palavras, elas como que são detonadores, pero também acendem uma sensação interna que não é agradável. Então, são mensagens de desqualificação que são introjetadas, né? Que acabam por introjetar-se e a pessoa não sabe mais que este mensagem está introjetado. Né? Já vive isso como em primeira pessoa, né? Então, vive estes pensamentos, essas palavras como algo que se cria dentro, né? E que muitas vezes são projetadas também para o meio, para a relação com outras pessoas. Então, pode uma pessoa se expressar com outra de uma determinada forma que para um não significa nada. E para outro detona um sentimento de desvalorização, de não reconhecimento, de apenas uma palavra muitas vezes basta. Então, para uma pessoa sentir que há um mundo de se desabando, não? Então, não sei, por exemplo, que uma pessoa que ouviu toda a sua vida que tu não eres capaz, que tu não consegues, porque não eres inteligente. Então, pode ser que em uma situação, por exemplo, de trabalho, uma chefia lhe questione a inteligência, e para uma pessoa que não tem esse complexo, de dizer, mira, não vai gostar, pero não é uma coisa que ela atinge internamente em profundidade. Pero se ativa o complexo, isto significa que vem aí del fundo del rio toda a basura possível. E a pessoa se sente realmente intoxicada e incapaz, né, de lidar objetivamente com as coisas que vive, perde a objetividade. Pero entra em uma história, que é uma história de desesperação, que não tem a ver exatamente com aquele contexto. Que quizás as pessoas que acendem que constelam, né, que constelam o complexo, nem são tão importantes. Muitas vezes com pessoas quase desconhecidas, não? Pero que aquilo acende o complexo e vem toda uma sensação misturada com um mensagem interno, com pensamentos, que genera uma coisa que é uma avalanche. Então, isto é muito tóxico e muito poluente de nossa criatividade, porque, em geral, os complexos constelam justamente para atingir a capacidade. São questionamentos da capacidade. São coisas que voltam no sentido de que tu não eres digno, que tu não eres capaz, que tu estás solo, que ninguém te ama e todas essas coisas assim. Mesmo que todas as pessoas te amam, se há um complexo que se ativa com uma negação do amor, pode ser o padeiro que te diz isto, que detona algo muito forte que pode durar muitos dias. Se a pessoa não tem nenhuma consciência, pode durar muito tempo. Detona como um processo que é muito difícil de parar. Quando a pessoa já tem mais consciência de seus complexos, pode parar isto com um diálogo interno, pero quando temos os complexos se ativam durante toda a nossa vida, o que aprendemos é entender que é somente um complexo e poder dialogar com ele. Aqui temos um pouco uma diferença, né, com ele
con el predador, ¿no? Porque el predador es como una instancia que es natural, ¿no? Que dentro de nosotros es que hace como uma barreira para o desenvolvimento, né? Acá já são coisas introjetadas, que têm uma característica mais superficial, obviamente, que um predador, né? Pero são muito tóxicas, têm muita toxicidade e podem ser aproveitadas por el predador. Bien, e depois temos esta figura del marido, ¿no? Que no fue marido, al final, el papá de los niños, ¿no? Que es una figura del ánimos, ¿no? Del compañero invisible para mujer, ¿no? Entonces, en la teoría junguiana, Jung dice que todos los hombres tienen como un femenino interno, ¿no? Que ese femenino interno que le da la sensibilidad, la capacidad de escucha, de cuidar, de se sensibilizar, né? Que seria a ânima. E que todas as mulheres têm um masculino interno, que seria el ânimos, né? E el ânimos tem a responsabilidade de consolidar, né? O mundo objetivo da mulher, né? Então, quando o ânimos é positivo, ele traz à mulher a capacidade de concretizar as coisas criativas que tem a sua disposição. ¿No? Então, quando a mulher tem esse fluxo de rio límpido, ¿no? O ânimo é positivo, então, o que faz o ânimo? ¿No? Ele concretiza no mundo a expressão desse potencial. ¿No? Então, por exemplo, se a mulher é artista, tem este potencial de criatividade, o ânimo é aquela parte de ela mesma, nós não esquecemos que estamos falando acá de instâncias internas, não é uma pessoa fora. Este parceiro, companheiro invisível, não é uma pessoa interna, é o masculino interno da mulher, não? Então, é a capacidade de, bem, então, vamos montar uma exposição, se é uma artista de quadros, não? Vamos como fazer a publicidade, como fazer as coisas práticas, não? Então, este é um ânimo positivo que está a serviço da expressão desta mulher selvagem, não? Pero no cuento temos um ânimo negativo, não? Então, que é um ânimo que hace, se pensamos nos niños, não? Como uma expressão criativa dela, né? É um ânimo que nega a expressão, nega o que a mulher produz. É aquele ânimo que te diz assim, sim, estás produzindo arte, pero tienes que fazer uma arte mais vendável, não? Isto não serve para nada. Isto é feio. As pessoas não vão gostar disso. É o ânimo que não busca a solução, pero intoxica mais aún, provoca o complexo, ¿no? No sentido de... Mirte, hay un poco de problema con la voz, con el sonido. sí. Vamos ver se eu me aproximando mais. Sí, agora. Está bien, correcto, okay. Mejor. Gracias. Gracias a ti. Bien, então, este ânimo negativo, né? Que é que em realidade, muitas vezes, hace todo o contrário do que deveria ser, provocando um medo, não? De a pessoa se expressar, de ser inadequada. Então, é um ânimo que não procura uma solução para objetivamente colocar no mundo a expressão, pero busca críticas e super exigências que acabam por poluir mais aún a capacidade criativa. Não? E este ânimo está muito identificado, não? Com os aspectos mais pueris do ego, não?
Então, que não quer profundidade, quer rio, nada. Podemos comprar as coisas hechas, não? Podemos estar na superficialidade da vida. ¿Para que mergulhar no rio? Não? ¿Para que entrar no rio? Estamos acá na superfície. Não? Então, por isso que o ânimo do el senhor, né, dono da fábrica, se casa com uma mulher mais superficial, porque não poderia casar com esta mulher selvagem que lhe trai filhos, né, que ele não supo assumir, e mirar, e ver. Né? Então, el ânimo negativo se identifica com o ego superficial. Não consegue dar espaço e criar espaço para uma expressão plena del alma desta mulher, não? Não olvidando que isto não se trata de instâncias externas, ¿no? Esto puede eventualmente tener una proyección en relaciones externas, ¿no? Entonces, yo estoy pensando acá cómo me relaciono conmigo, pero veo que en alguna relación externa, ¿no? La relación con las personas de mi vida, hay un correspondiente a esto, ¿no? Puede suceder porque, en realidad, cuando agimos así con nosotros mismos, es casi inevitable que as relações com o mundo externo reproduzam isto, né? Mas estamos falando de uma relação consigo mesmo em várias instâncias, né? Porque também acreditamos que quando cambiamos esta relação, se cambiam as relações externas, né? Então, estes erros, né? Estes erros contaminados, né? São as ideias contaminadas, são as ideias, são as inspirações, né? Que acabam não podendo se expressar plenamente. São relações que se contaminam com esta poluição do rio. Não? Então, eu coloco basuras em meu rio criativo, então, isto contamina minhas ideias, minhas inspirações, ao ponto que elas podem morrer afogadas aí. Não? Então, quando San Pedro pide a ella para retornar, ¿no? Al rio, pide para hacer un trabajo, ¿no? Que es un trabajo que está ahí haciendo, pero que nosotros todos tenemos que hacer, ¿no? Quiere entrar en el río para resgatar estas ideas, pero hay una cosa que debe ser hecha para poder hacer esto, ¿no? Que es limpar el río. Mientras no se limpa el río, no se va a encontrar los niños, ¿no? Y podemos estar toda la vida ahí llorando. Entonces, resgatar el alma profunda tiene a ver con limpar el río. Entonces, tenemos que limpar, a necessidade de limpar constantemente o nosso rio. Porque muitas vezes nós podemos entrar em uma fantasia, não? Que basta limpar uma vez, não? Está listo. Não? Mas temos que ver que na vida, por exemplo, os complexos podem não estar tão ativos, mas por mais claro que eu tenho a relação com meus complexos, às vezes há situações que os ativam. Então, estar atento a quando se ativa um complexo, dialogar com isto, é limpar o rio. Então, não é porque eu já tenho um trabalho com mim mesmo que não vuelve as coisas, não? Então, manter o rio limpo é uma tarefa que temos que fazer todos os dias, estar muito atentos. Então, para não contaminar novos niños, para que não tenhamos que afogá-los aí. Então, poder estar realmente abertos a ver com muita sinceridade o que está poluindo meu rio,
e como evitar isto, e como limpar. Pero sempre vai haver coisas para poluir. Então, temos que estar alerta todo o tempo e limpando todo o tempo. Bien, então, falamos de ânimos negativos. Né? Agora, quando o ânimo é positivo, o ânimo ele vai ajudar a proteger esse rio. Né? O rio é o potencial criativo. Então, há momentos, né? E aí vamos entrar em outro conto, né? Que o ânimo se agota. Né? Hoje falávamos do daimon, né? Desse propósito, desta coisa muito forte de que queremos revelar-nos no mundo. Né? Então, muitas vezes, quando temos isto muito forte, né? Um impulso criativo assim, é uma coisa de um selvagem alucinado que não tem autorregulação, né? O ânimo pode ser exigido por demais. Né? Então, viene um outro cuento que é muito interessante. Não vou contar para vocês. Que era um viejo muito viejo, que estava em uma tempestade de neve. Ele vinha caminhando quase morto, né? Estava com os cabelos secos, assim secos não estava úmido, pero seco de quebradiços, né? As unhas quebradiças, amarillas. Sabe quando uma pessoa está assim maltratada ao máximo, não? Vivia assim, frio, tempestade que neve, e não conseguia ver nada, porque as hojas que volavam e caíam em seu rosto, então não podia ver, estava em uma situação terrível, não? Iria morrer. Então chega a uma casa e bate na porta, e abre a porta uma senhora gordota, e a casa está assim, muito calentita, há um fogo ali, não? E a senhora, ele, quando entra, abre a porta, ele cai por terra, não pode mais. Então, essa senhora, que é uma senhora já um pouco viejita, muito caldita, muito afetiva, sabes? Aquelas mulheres que são mais redonditas, que têm seios grandes, assim. Então, ela lo retira da terra, do solo, e vai sentar-se com ele muito cerquita do fogo. E aí lo sostiene nos braços, muito cerquita do fogo. Está muito caldito aí dentro. Né? Então, esse homem relaxa e dorme em seus braços. E vai passando a noite, esse homem está aí. Solamente que, pouco a pouco, ele começa a rejuvenescer. Então, quando está aí no meio da noite, ele já é um jovem muito lindo, muito jovem, como um homem de uns 20 anos, muito forte, muito bonito, ¿no? E que tem os cabelos aí que del viejo eram amarelados, ¿no? Este é um rubio bonito, assim, solar, ¿no? Então, pero ella não lo desperta, ¿no? E deixa aún está aí em seus braços. E quando o dia empieza, o sol empieza a levantar-se, então este já é um ninho assim, como um ninho divino, não? Um ninho chiquito, pero que já caminhava um pouco, como de 3 anos, né? E com rulitos nos vellos, rulitos assim, muito com color de ouro. Então, quando sale o sol, ela diz, agora já saiu o sol, tu puedes irse. Então, antes de colocá-lo por terra, ela assim rapidamente retira 3 beijos de sua cabeça. E ele se vai alegre a jogar na calle ao mundo. E
ella coloca por terra estes peixos, que fazem como um rumor, clim, 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 quando caem por terra. Então, o que significa este cuento, não? Este cuento tem uma coisa muito linda a respeito deste ânimos, não? Porque é um renascimento do ânimos. Esse ânimos que já não podia mais, estava agotado, exigido ao máximo do máximo. Então, temos que darnos conta que no processo criativo temos que ter Mirte, de nuevo el sonido está muy mal. Assim, Algo pasa, sí, algo vê a pasa, se hora. interrumpe. É que, é que eu creio que movo minha cabeça. Sí, gracias. Vê se a hora melhora, ok? Estava bem antes? No, ahora está, ahora se Agora tiene está. bien. Sim, sim, não posso Ah, mover minha cabeça. no, no tanto, gracias. Bien. Então, muitas vezes nós exigimos de nosso ânimo, não? Ou seja, não temos autorregulação na parte criativa. Assim como muitas pessoas têm o rio poluído, não conseguem se expressar porque não têm inspiração, ideias, nada. Aquela pessoa que tem o rio límpido e um ânimo protetor e ativo, positivo, muitas vezes tem um impulso criativo que não tem autorregulação. Então, o ânimo está hiperexigido. Então, o que quer dizer esse cuento é que temos que ter autorregulação. Ou seja, que não podemos assim viver esse impulso criativo sem também cuidar de parar um pouco, de tomar ar, tomar o calor, de estar aí repousar, não? Que é muito importante, que essa parte de nós necessita disso. Então, quando reposa, está pronta, é um ninho divino novamente, está pronta para viver. Pero ustedes repararam que la vieja, ¿no? Que é uma grande madre, em realidade, ¿no? Ella retira 3 filos de cabello, ¿no? Del pelo. Então, isto significa la poda, ¿no? Podar. Bien. Quem sabe cuidar de plantas, sabem que para termos frutos, flores nas plantas, temos que podar, porque se as plantas se abrem em muitos galhos, não sei como se diz em espanhol, acaba que o fluxo energético da planta, não, se divide em tantas partes que isso enfraquece a planta. Então, nosso processo criativo também tem que ter podas, ou seja, temos que estabelecer onde queremos impulsionar a nossa energia, porque se dividimos em muitas formas de expressão, muitas atividades, termina que não é eficaz, não conseguimos chegar a um resultado, o ânimo se torna absolutamente desgastado. Então, algumas das nossas ideias não podem se realizar. Temos que colocar algumas prioridades, ver o que realmente é importante. Então, e quando estabelecemos o que é realmente importante, temos que nutrir, dar alimento a este fluxo criativo. Então, vocês sabem que as águas do rio têm muitos afluentes, não? Que nutrem o rio. Não é um único lugar que empieza o rio e termina, não? Há afluentes que vão colocar mais água no rio. Então, o que para vocês é aqueles afluentes que nutrem o fluxo criativo, não? Então, aí chega o último cuento, que é de la niña de los fósforos, ¿no? Então, é assim, é uma niña que é muito pobre também, que vive
vive na floresta e que não tem roupa para vestir, tem somente a roupa que está no corpo. E é Natal, e é Natal, é hemisfério norte, então está muito frio, frio. E essa niña não tem ninguém, não tem família, não tem com quem celebrar o Natal, e tem algumas moedas que é o único que tem. E vive aí na floresta em rincão completamente desprotegido, então decide ir com estas últimas moedas a um lugar onde vendem fósforos, porque a sua ideia é assim, comprar alguns fósforos por 50 centavos e vender por $1, ok? Então, ela pretende, assim, garantir que tenha o mínimo para comer aquela noite. Então, vai comprar os fósforos e vai ao centro da cidade, que estão as pessoas passando aí loucas por causa do Natal, e começa a oferecer os fósforos. Pero ninguém vê a niña, porque estão todos assim, muito focados em outras coisas, não veem a niña. Então, chega um ponto que ela pensa, bem, não vou conseguir vender esses fósforos, não? Quizás puedo acender uma fogueira, pero ella se da conta que no tiene dinero para comprar la leña para hacer el fuego. Entonces se queda desesperada. E se encosta assim na parede de uma casa, está aí assim quase congelada, não? Então pensa, bem, eu vou acender um fósforo para ver se o fósforo me calienta, não? Então, quando encende o fósforo, esse fósforo la calienta totalmente e ella vê assim como uma cozinha com muito caliente, com té assim servido, delicioso. E quando vai tomar a taça de té, o fósforo termina a chama. Então, ella assim incende outro fósforo, não? E o outro fósforo, quando incende, o muro aí da casa, da parede da casa, abre. E dentro da casa, há como uma mesa posta para o Natal, onde sobre a mesa está uma ave para comer, celebrar o Natal. Então, quando ela estende a mão para tomar a coxa da ave, o fósforo termina. Então, ela pensa, não, pero eu necessito, não? Porque imediatamente vem a fome, o frio, quando termina o fósforo, não? Então, ela acende novamente. E acendendo, vem a ella sua abuela. Sua abuela disse, mira que aí há este pinheiro, este árbol de Natal, donde podemos escalar e ir ao cielo. Então, tu puedes venir comigo. Ele estende a mão. Quando estende a mão, acaba o fósforo, não? Então, a niña se tornou compulsiva e começou a encender um fósforo atrás do outro para que a abuela pudesse levá-lo ao cielo. Então, no outro dia se encontrou uma niña muerta, congelada. Então, muitas vezes, não? Nós vivimos em princípio de escassitar, de escassez, onde não vemos saída, entramos em saídas ilusórias que não nos levam a nada, e também em relações infrutíferas que parecem nos dar soluções para não nos dar soluções, nos levam à morte, não? Então, Clarissa traz
algumas questões que são muito importantes, não? Por exemplo, muitas vezes as pessoas te dizem, mira que tu sabes fazer isso, mira que lindo isso que tu haces, e fazem isso com sinceridade. Mas muitas vezes a reação é, não, tu estás enganada, não é bem assim. Então, a primeira coisa, um elogio, um cumprimento, bem hecho com sinceridade. É um alimento e tem que ser recebido. Então, não é questão de estar aí com o ego inflado, pero é de receber o cumprimento, não? Mira, sim, tienes razão. Eres inteligente, sim, sim, que bem, graças. Então, não refutar isto, não? Saber receber, se nutrir desses cumprimentos, não? Não estou falando acá de adulação, pero sim de uma sinceridade. Então, é nutritivo cultivar amistades onde exista afeto e preocupação, onde exista realmente um querer-se bem. É saber a diferença entre confortar e cuidar. Porque a abuela estava confortando, pero não estava cuidando. Então, o fósforo estava confortando, pero não existia cuidado nisto. Então, não é que esta niña foi procurar uma forma de solucionar sua vida. Ela foi buscar confortar a sua situação, que era uma situação muito precária. Então, assim, é buscar estes afluentes para o rio, não? É buscar o que nutre a minha vida criativa. Quais são as coisas que nutrem a minha vida criativa? E para estas coisas que nutrem, temos que levar a sério. Temos que ter disciplina. Se é a leitura que me hace bem e que nutre a minha criatividade, eu tenho que ler, e não pode ser uma vez por ano, não? Se é o cine, se é o amor, se é o passeio, não? É passear, é caminhar, é respirar. Eu tenho que levar a sério isso, o que nutre minha criatividade. Depois, quando a minha criatividade está nutrida, o rio está vivo e flui, com autorregulação e com um sistema imunitário bom, então produz coisas lindas, não? Que são as coisas de la alma, del alma de nós outros. Então, aquilo que a alma produz criativamente tem que ser oferecido. Então, a última etapa é poder mostrar aquilo que deixar que venha aquilo que produzo, o resultado de meu processo criativo.